Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala, Pedro Cesário, assessor de investimentos da XP. E mais uma vez, a gente às 5 da tarde aqui na terça-feira, a gente vai apresentar a live especial, a live com o gestor. Hoje tenho o prazer de ter a oportunidade aqui de entrevistar Fábio Alperovitch, gestor da Fama Investimentos. Prazer enorme aí, Fábio. O prazer é muito mais meu do que seu. E aí o grande intuito aqui, como sempre, é a gente fazer esse bate-papo informal, tá, Fábio? A gente sempre fala que o intuito é a gente conseguir chegar em si nos investidores, tentar entender no detalhe as perguntas, né, que eles têm pra gente, para conseguir massificar conhecimento educacional da parte financeira, que no Brasil, apesar da gente ainda estar incipiente nesse aspecto, a gente tem uma oportunidade de desenvolver cada vez mais para as pessoas até ficarem cada vez mais atualizadas, tá? Perfeito. Então, para a gente começar, entender um pouco do Fábio, se quiser contar para a gente, Fábio, como que você começou a carreira, que curso que você fez? Vamos lá. Eu comecei muito cedo e num Brasil que é muito diferente desse Brasil que a gente vive hoje. Na verdade, tudo começou em 92, eu fazia administração de empresas de manhã, trabalhava numa multinacional de bens de consumo à tarde e estudava direito à noite. Então a vida era bastante corrida. Eu era estagiário dessa multinacional, como falei, eu era ainda estudante, e encontrei uma pessoa que, além de ter virado meu melhor amigo, ele também veio trabalhar comigo na mesma empresa. Então a gente passava muito tempo de manhã na faculdade e à tarde no trabalho. Então a convivência acabou sendo muito intensa. E eu descobri que ele tinha o mesmo prazer que eu, que era ficar olhando para negócios, olhando para empresas e etc. A gente morria de vontade de investir, mas a gente não tinha dinheiro, a gente era só estagiário. E ambos eram muito orgulhosos, ninguém queria pedir dinheiro para a família, e a gente decidiu então fazer como se fosse uma cotização, né? Eram cotas de $500, estou falando em dólar porque naquele momento, 92, nem real tinha, a gente está falando de um Brasil muito diferente, 40% de inflação ao mês, investir na bolsa era palavrão, literalmente. E a gente se dividiu em 20 pessoas, cada um deu $500, então eram $10 mil que a gente tinha sob gestão. E isso em 92, eu com 20 anos, o Maurício com 21, a gente foi fazer uma carteira de investimentos. E durante um ano essa carteira foi espetacular em termos de retorno. Então, a gente, com 21 anos, super arrogante nessa idade, falando, pô, eu sei tudo, é super fácil. Obviamente, total sorte de principiante, a gente não tinha nenhum grande fundamento técnico para estar fazendo aqueles investimentos, mas aquilo nos deu a coragem de pedir demissão e formar uma asset, que naquela época nem regulamentado era, esse asset independente. Então, começou assim meio que por acidente, muito provavelmente. Se esse retorno inicial dessa carteira não tivesse sido bom, a gente não teria tido coragem. Mas aí foi, começou bem cedo. Perfeito, perfeito. E aí, até para mostrar para o pessoal, começar ali em 92, como você citou, é algo que a gente vê poucas assets que hoje ainda estão no mercado, tendo começado nesse período, né? Como que era investir num cenário em que a gente não tinha nem o real como moeda, né? Era muito diferente. Mas tinha algumas coisas curiosas. Apesar do volume negociado na Bolsa ser uma fração do que é hoje, acredite se quiser, existiam mais empresas listadas do que tem hoje. Então, naquela época, eram mais ou menos 450 empresas listadas. Quase 30 anos depois, a gente está com 350. Então, do ponto de vista de volume, o mercado de capitais cresceu muito, mas do ponto de vista de abrangência, em 30 anos, a gente regrediu bastante. Um outro detalhe que hoje parece até estranho, mas o fato de não existir internet deixava a vida completamente maluca, né? Então, hoje a gente tem acesso a muita pesquisa pela internet, você entra no Google, você, enfim, pesquisa balanço de empresa, pesquisa balanço de concorrente, pesquisa tendência de consumo, entra em relatório, enfim, informação super disponível. Naquele momento nem internet existia. Então nem cotação a gente conseguia ter online da Bolsa naquele momento. De novo, com $10 mil sob gestão, a gente não tinha orçamento nem para ter um sistema. Uhum. Então, isso, na verdade, eu agradeço muito por a gente ter entrado num momento tão selvagem. Por quê? Porque já que a gente não tinha acesso a nada e a gente era muito pequeno para ser cliente de corretora que nos mandassem pesquisa, a gente teve que ir para a rua. O que significa ir para a rua? É literalmente passar o dia inteiro no supermercado,
entrevistando pessoas que quando iam buscar algum tipo de produto, a gente interrompia e falava, poxa, por que você está pegando, sei lá, esse pacote de biscoito? Porque você é fiel à marca, porque é o mais barato, porque pela posição que está na prateleira, porque a embalagem é mais bonita, etc. E essas pesquisas sucessivas davam para a gente muito boa compreensão de comportamento do consumidor, marca, etc. E a gente baseava muito investimento nesse tipo de pesquisa de campo. E até hoje, acho que a gente herdou esse DNA, foi formado naquele momento, e até hoje a gente é bastante focado nesse tipo de pesquisa. Então, depois que a gente cresceu, a gente passou a ter acesso a relatório, sentar com o CEO e sei lá, os presidentes e diretores das empresas, etc. E a gente percebeu que a nossa vida piorou em vez de melhorar. Então, quanto mais acesso ao mundo real, mais profunda é a pesquisa. Perfeito. Talvez tentar entender ali no detalhe, como você falou, em supermercados, ali no mercado real, como é o funcionamento da economia, né? Muitas vezes a gente por trás, só com dados, não tem tanto aprofundamento nessa informação, Perfeito. né? E aí até nessa linha de raciocínio, que nem você falou hoje, a gama de informações que a gente tem disponível é algo estrondoso, né? A gente tem diversos tipos de mídia que chegam pra gente, né? Das mais variadas maneiras, e queria entender um pouco como a casa em si consegue fazer o filtro de todos esses dados, que a gente sabe que é algo muito importante, né? E qual é a modelagem em si que vocês usam para depois dessas informações filtradas, vocês jogarem nesse modelo para tomarem a decisão em si? Tá. Talvez eu me alongue um pouco na resposta, Pode ficar à vontade. É importante colocar. O negócio é nosso. Esse tipo de pesquisa, onde a gente tenta falar com muita gente, e esse muita gente significa pessoas da empresa de todos os níveis, então diretoria, gerência, supervisor, ex-funcionário, cliente, fornecedor, concorrente, associação, etc. É um trabalho bastante extenso e bastante demorado. Se é um trabalho bastante extenso e bastante demorado, não faria muito sentido a gente investir 4 a 6 meses analisando uma empresa para ficar comprado numa ação por um ano. Isso nos levou a gente sempre ter uma visão de muito longo prazo. Então, como o nosso processo de investimento ele é muito lento, significa que o nosso olhar, quando a gente está comprando uma empresa, também ele é muito longo. Então, de novo, a gente não tem nenhuma obrigação de ficar investido por 10 anos, mas nosso olhar é de 10 anos, a gente tem vários exemplos ao longo da história de empresas que ficaram 10 anos no nosso portfólio. Se a gente vai ficar 10 anos e a economia é imprevisível, as empresas são imprevisíveis, o que a gente precisa comprar? A gente precisa comprar negócios que sejam muito sólidos, modelos de negócio muito bons, tocado por pessoas muito boas e honestas. Essa combinação para a gente é muito importante. Quando você fala de modelagem, seria até uma arrogância muito grande minha achar que eu consigo projetar com exatidão qual vai ser o lucro da empresa daqui a 10 ou 20 ou 30 anos. E para a gente ter uma modelagem perfeita e calcular um preço justo, isso é necessário. Então, se eu tenho uma pouca visibilidade, uma visibilidade baixa, de olhar lá para frente, para um futuro muito distante e achar que aquela planilha está certa, o que eu posso fazer? Eu preciso focar muito mais no qualitativo do que no quantitativo. Então, eu não procuro uma empresa porque ela está barata. Eu procuro uma empresa porque ela tem valor, porque ela é excelente e ela consegue criar valor ao longo do tempo. Então, só exemplificando, uma empresa de excelência, ela pode entrar em novas geografias, pode lançar novos produtos, pode entrar em novas categorias, pode fazer aquisições, pode entrar num programa de corte de custos e aumentar a margem, enfim, tem infinidade de coisas que ela pode fazer. E nada disso a gente consegue projetar. Então, o que a gente investe? A gente investe nessas empresas que têm essa capacidade de criar valor ao longo do tempo. Então, comprar alguma coisa que está barata só porque a planilha diz, né, os modelos dizem que está barato, a gente entendeu ao longo do tempo que isso tende a dar muito mais errado do que certo. Porque empresas frágeis, gestores ruins e não muito éticos e que não respeitam questões socioambientais tendem a destruir valor ao longo do tempo. Eles quebram qualquer análise de discounted cash flow, ou fluxo de caixa descontado, enfim, que você possa fazer para longo prazo, né? Exatamente. Perfeito. E aí agora até para entrar um pouco no dia a dia do gestor, né? Então como será que é tocar uma asset? Fábio,
Queria que você contasse para o pessoal como que é o seu dia. Você chega na empresa, o que você primeiro pensa em fazer? Que horas que você acha que é o momento ideal de falar, agora eu vou colocar um ponto final, chega? Porque muitos investidores têm a visão de que os gestores trabalham 26 horas por dia, né? Isso é verídico? É verídico, mas é bastante verídico, porque o trabalho não necessariamente ele é na frente de uma mesa e no computador. Quando você está num restaurante, você está observando pujança da economia. Quando você está na rua, você está olhando marcas novas se destacando, posicionamento de marcas, comportamento de consumidor, enfim. Então, esse radar ligado é meio que obrigação do gestor o tempo todo. Falando um pouco de rotina, acho que muita gente acha que o gestor passa o dia inteiro no telefone comprando e vendendo, etc. E acho que isso é verdade para muitas gestoras, não é verdade no nosso caso. Eu chego muito cedo, eu chego muitas vezes antes das 7 da manhã, é um período que eu gosto porque tem mais paz. Assim, gosto muito de ler, tanto dentro quanto fora do escritório. E aí vou fazendo minhas conexões e eu acho que conversar com pessoas do mundo real, para mim, embasam muito as decisões. Então, falar com pessoas de diferentes indústrias, sejam as empresas listadas ou não, os setores listados ou não, para entender um pouco como está a economia do ponto de vista de mundo real e olhar muito para frente, quase um trabalho de futurologia para entender, poxa, tem os consumidores, por exemplo, os millennials, por exemplo, estão levando cada vez mais em consideração crueldade animal. Poxa, o que será que vai acontecer com empresas que, por exemplo, fabricam cosméticos com teste em animais? Isso eu preciso levar em consideração. E consumo de carne, o que vai acontecer? E substituição do plástico para o papel, o que vai acontecer? Então, essas macro tendências para a gente são super importantes, mas isso não vem em e-mail ou relatório. É muito de conversa. Então, essas interações para a gente são muito boas. Uhum. Tem ali o feeling do dia a dia, né? Na prática em si, né? Mas não feeling de mercado. Assim, se você me perguntar hoje se o mercado está caindo ou está subindo, tem menos chance de eu acertar do que se você me perguntar qual a minha opinião sobre, enfim, uma tendência setorial de médio a longo prazo. Então, o que a gente olha é muito mais futuro do que o presente. Excelente, perfeito. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou nesse trabalho de ter uma asset? Seja ali um período ou uma situação específica que você possa contar aí pra gente. Acho que a gente já passou... acho que a gente tem um pouco de sorte ou azar de morar num país que seja extremamente cíclico e vulnerável. Então, como eu falei, a gente começou em 93, logo em 94 veio a crise do México, em 97 veio a crise da Ásia, em 98 veio a crise da Rússia, em 99 para 2000 veio a crise do .com, depois a crise da Argentina, enfim, e posso enumerar aqui dezenas de outras situações difíceis, a crise de 2008, aí depois teve um período de recessão agora. Então, isso leva o gestor que tenha passado por tudo isso a ter um pouco mais de experiência, e acho que isso para a gente foi muito bom. Claro. Então, óbvio que eu não queria ter passado por crise nenhuma, adoraria que tivesse sido tudo fácil, mas isso dá para a gente uma boa percepção do lado de risco. Além disso, tem uma questão no Brasil que eu acho que é fenomenal, fenomenal para os que ganham e não tão boa quanto para os que perdem, porque gerir uma empresa numa economia que é super cíclica, uma hora o PIB está 3%, 4% para cima, outra hora está 3%, 4% para baixo, uma hora o juro está 40%, agora está 4%, o câmbio é completamente louco. Então, imagina gerir, o fundo, entre aspas, é fácil, né? Porque eu tenho total mobilidade, a hora que se eu quiser trocar uma posição, se eu quiser vender uma empresa, comprar outra, em 15 minutos eu resolvi. E uma empresa, né, que tem toda uma estratégia, que tem o supply chain, quer dizer, a cadeia de suprimento, vinda da China, e ele tem que decidir se vai abrir loja numa recessão, se não vai, se vai tomar dinheiro no banco, que o juro pode subir. Então, é muito difícil gerir empresa no Brasil. O que significa que os bons empresários foram muito testados. E esses caras construíram empresas que são modelos de gestão do ponto de vista global. Então, existem empresas no Brasil que são muito mais eficientes que as empresas de fora,
ainda que elas não tenham escala das empresas globais, porque elas são muito mais ágeis, elas têm uma cultura de dono muito mais arraigada, elas são mais sustentáveis, então tem empresas que têm uma qualidade altíssima. São poucas? São, mas eu acho que essa resiliência do empresário brasileiro, dos bons empresários brasileiros é ímpar. E é por isso que a gente tem várias empresas que a gente está investido há muito tempo. Excepcional, perfeito. E aí agora tratando em específico um pouco do fundo, né? Qual que é a principal estratégia do fundo que vocês têm maior patrimônio aí em si, que você pode listar para a gente, ou enfim, que você acha que vale citar? A gente tem um único fundo. Esse fundo, ele é um fundo de ações relativamente concentrado, são historicamente 15 a 17 empresas por ano, e a grande maioria dos nossos investidores são estrangeiros e institucionais. Então, um fundo de pensão europeu gigante, ele tem exatamente o mesmo portfólio que um investidor que investe o valor mínimo pela XP. Então, isso deu para a gente uma condição de alinhamento que é super positiva. Então, a hora que eu estou comprando uma determinada ação para eu estou comprando para todo mundo. Pois bem, se eu tenho um só portfólio, significa que esse portfólio ele precisa ser concentrado em algumas premissas. Primeiro, a gente gosta de empresas de altíssima qualidade. E quando eu estou falando de qualidade, o setor tem que ser bom, a equipe de gestão tem que ser excelente. Segundo, a gente gosta de empresas que estejam alinhados com os nossos mesmos valores pessoais. Então, eu e o Maurício, a gente costuma dizer, Maurício é o outro sócio fundador, que não existe meia ética. Existe ou você é ou você não é, não existe pela metade. Então, isso para a gente é um valor muito forte. Empresas que não estejam alinhadas com os nossos valores, elas não entram no portfólio. A gente não compra ações de empresas estatais, a gente não compra ações de empresas reguladas, a gente não compra ações de empresas que dependam demais de fatores macro, que para a gente são muito difíceis de projetar. Perfeito. Então, posto esse universo, a gente olha para negócios de muita excelência com muito olhar de longo prazo. Não estou preocupado com... Adoraria que todos os trimestres as empresas me surpreendessem positivamente. Mas eu estou investido por 10 anos, são 40 trimestres, impossível que uma empresa me surpreenda positivamente por 40 trimestres consecutivos. Uma hora ela vai errar a mão, uma hora o concorrente vai ser mais agressivo, uma hora o macro vai estar em desacordo com aquilo que a empresa projetou, é normal. Então, a gente tem que ter olhar muito de longo prazo. Então, focar em qualidade, focar em aspectos socioambientais, focar em gestão e em poucas empresas de excelência é a nossa estratégia. Não usamos derivativos, não ficamos short, a gente tem uma carteira long only que long only é somente comprada, que é com visão de longo prazo. Perfeito, muito legal. E aí, Fábio, até é legal a gente também entrar num ponto aqui, macro, para passar a sua visão, que, querendo ou não, uma visão que tem uma bagagem muito grande, né, do nosso cenário macro hoje, né? A gente sabe, e eu gosto bastante de enfatizar isso, que a gente está com empresas com a estrutura de custo cada vez mais enxuta, né? Passaram ali por um período forte intervencionista, muitas delas tiveram que reduzir essa base de custo em si. Concomitantemente, a gente tem, como você falou, a Selic a 4,25, a despesa financeira está muito mais barata dessas empresas, isso tudo dá espaço para crescimento de lucro em si, né? E a gente sabe que a bolsa é fortemente embasada e atrelada ao crescimento de lucro das empresas. Posto isso, como que você avalia o crescimento em si da bolsa e do mercado brasileiro para esse ano? Como a gente olha mais a longo prazo, eu vou te dar uma resposta que vale mais tempo do que só esse ano calendário. Perfeito. A gente, comunidade financeira, e estou falando em geral, tem às vezes uma percepção de que administrar uma empresa seja quase como colocar uma célula no Excel. Então vai lá e fala, tá bom, a empresa pode abrir 100 lojas por ano, não, 150, 200, você vai mudando a planilha no Excel e as coisas vão se realizando. Não é assim que funciona. Por que eu estou falando isso? Porque a gente passou por um período entre 2014, 2015 até 2018 ou 2019 muito difícil para a economia. E isso fez com que abrissem dois segmentos de empresas com estratégias diferentes. As líderes
E aí quando eu estou falando de líderes, não são necessariamente as maiores, mas as líderes, quando eu estou falando de liderança do ponto de vista de rentabilidade, de presença, de cash flow e etc., elas falam assim, opa, peraí, o Brasil está encolhendo, mas os meus concorrentes estão enfraquecidos, eu vou começar a crescer meu market share. Então, tudo bem que o mercado, o PIB está diminuindo, aquele concorrente tá fraco, eu vou abrir uma loja, por exemplo, no quintal dele. Eu vou comprar uma máquina e vou competir com ele, eu vou comprar ele, né? Então, tem um grupo de empresas que entre 2015 e 2019 já vem com essa filosofia de vou crescer na esteira do mais fraco. E o que aconteceu com esse mais fraco? Esse mais fraco estava endividado, via uma recessão enorme, ia pedir dinheiro no banco, o banco falava, não tenho dinheiro, se você quiser dinheiro, você vai ter que pagar uma fortuna por esse dinheiro. E aí a estratégia de gestão dele esquece expandir, não vou abrir loja, aliás, vou fechar a loja, vou vender máquina, vou vender divisão, vou vender tudo. Muito bem, esse período talvez mais agudo da recessão, embora a gente não esteja crescendo muito, esse período mais agudo passou. Só que as empresas líderes, elas já estão nessa dinâmica de crescimento. Então, elas acelerarem crescimento, para elas é muito mais fácil. As empresas que sofreram muito e estavam tentando se desalavancar ou tentando sobreviver, elas não conseguem virar a chave tão rápido. Então, vamos dizer, uma empresa, uma varejista, tá, que mal conseguia abrir loja ou fechava a loja, como que ela vai virar a chave? Ela não tem um departamento de expansão olhando pontos, ela não sabe mais quais são os melhores pontos, ela não tem um departamento de RH para treinar funcionários, ela não tem caixa para formar estoque, ela não tem um centro de distribuição para abastecer as lojas. Então ela tem um problema antes de começar a crescer. Então, qual que é a nossa visão? Agora, o melhor momento possível para as líderes, que elas já cresceram muito entre 2015 a 2018, 2019, com o PIB contraindo. E agora, com maior confiança do consumidor e também do empresário, a disposição deles de crescerem ainda é maior e ele já tem a máquina rodando. Os outros ainda não têm, então vai levar um tempo até eles conseguirem. Esse é o primeiro ponto. Perfeito. O segundo ponto, só para terminar a explicação... Fique à vontade. Essas empresas que já geram caixa, elas não são endividadas. E quando eu falei anteriormente que é muito difícil gerir uma empresa no Brasil, quem era endividado ou quem, enfim, em algum momento do tempo pode ter quebrado. Então essas empresas, elas, salvo exceções, elas têm a cultura de ter baixo endividamento ou nenhum endividamento, enquanto as outras ainda estão endividadas. Ou seja, nesse momento agora, essas empresas com a Selic de 4,25, elas têm, ainda podem usar um pouco do seu poder financeiro e da sua capacidade de alavancagem para crescer inorganicamente também. Então, eu acho que tendo um pouco mais de sinalização de um crescimento mais robusto, a gente vai ver ainda muito M&A, ou seja, empresas crescendo num ritmo ainda mais acelerado. Aí os lucros sobem e aí a bolsa vai atrás. Então, a gente está animado com esse grupo de elite, vamos dizer assim. Perfeito. E mesmo para essas líderes que você bem citou, que elas conseguiram trazer lucro, né? Mesmo nesse período intervencionista da Dilma ali em 2015, período bastante delicado, você acha que o cenário externo pode ter alguma influência nessas empresas? Porque a gente sabe que hoje a gente tem um cenário offshore muito instável, né? Então, seja ali Europa, seja Ásia, até se a gente for olhar a própria América Latina, né, Latam, a gente tem diversas efervescências que a gente poderia citar. Isso impacta ou não? Acho que a gente tem que pensar em dois tipos de impacto. Tem o impacto econômico e tem o impacto financeiro. Assim, a gente não, por mais que o Brasil esteja num momento favorável do ponto de vista de recuperação econômica, enfim, não vimos números muito animadores ainda, mas em tese a gente vai ter um novo ciclo econômico mais favorável agora. A gente não pode achar que o Brasil é uma ilha apartada no mundo. Então, se eventualmente a gente tiver um grande colapso mundial, certamente aqui será afetado, principalmente do ponto de vista financeiro. O capital hoje é muito fluido, então os investidores eles podem facilmente entrar no Brasil, sair do Brasil, eles não precisam ter amor ao Brasil, eles saem do Brasil, vão investir na
África do Sul, Coreia, então o capital é bastante fluido. É onde tiver melhor, né? Não tem carimbo ali o dinheiro deles, né? Não tem, o investidor estrangeiro, ele realmente, o capital é bastante fluido. Então, isso quer dizer que se eventualmente tiver um solavanco financeiro mundial e as bolsas derreterem, o Brasil pode até ser arrefecido, porque a gente está num momento de crescimento de lucro, mas ele não vai deixar de ter algum tipo de impacto. Economicamente, a gente é um país bastante fechado ainda. Então, o comércio exterior do Brasil, ele ainda assim, não é o Brasil ainda não é inserido na economia global e a grande maioria das empresas que a gente investe ainda são muito domésticas, né? Então, algum efeito tem, mas está na segunda ou na terceira derivada do ponto de vista econômico. Perfeito. Até pegando esse gancho que você falou, interessante a gente frisar, né? No passado, a gente tinha diversas empresas que traziam recursos para o Brasil para fazer o famoso carry trade, né? Então, isso amassava nosso câmbio, e aí até para explicar um pouco para o pessoal, carry trade justamente, um exemplo que a gente pode citar, é você pegar, por exemplo, dinheiro emprestado, onde a taxa de juros é muito baixa, Japão, Estados Unidos, países desenvolvidos aí no geral, e, obviamente, comprar onde talvez a taxa de juros seja mais alta, como, por exemplo, Brasil aqui, alguns anos atrás, né? Então, operar nessas duas pontas seria o carry trade. E a gente vê, e a gente previa em si, muito recurso vindo para o Brasil para outro aspecto, né? Não em si para fazer esse carry trade, mas em si para a gente ter investimento em infraestrutura, em concessões, em privatizações, enfim, todos esses aspectos. Por que, Fábio, que esse dinheiro ainda não está entrando de maneira robusta? Eu acho que, às vezes, os brasileiros têm uma percepção errada do que é o estrangeiro, porque eles rotulam os estrangeiros como se todo mundo que não tiver um CPF ou um CNPJ fossem todos iguais. Então, entre os estrangeiros, tem estrangeiros de várias categorias. Os estrangeiros que fazem carry trade, eles são arbitradores. Então, eles não estão comprando Brasil, eles estão comprando um número chamado taxa de juros, e enquanto isso for benéfico, eles vão botar o dinheiro aqui, e a hora que não for benéfico, eles vão para algum outro país do mundo onde eles possam ter esse retorno. Então, eles não estavam investindo em Brasil. Perfeito. Existe uma outra categoria de investidores que entende que o Brasil é um país democrático, as instituições funcionam, o fato de ter essa alternância de poder entre esquerda e direita só mostra que é um país democrático, o fato de ter tido um impeachment só mostra que é um país democrático, então eles não entendem isso como lado negativo, eles entendem isso como positivo. Tendo 200 milhões de habitantes ou consumidores, é um país que não pode ficar fora dos portfólios. Então existem algumas alocações que são estruturais de Brasil. Agora essas alocações hoje estão pequenas. Por quê? Porque o Brasil não cresce e esses investidores querem crescimento, o Brasil não tem muita governança e o Brasil tem uma situação fiscal ainda difícil, né? Então, foi dado um primeiro passo com a reforma da Previdência, mas acho que ele não é suficiente. Então, eu acho que esses investidores vão colocar um dinheiro mais relevante, quando está falando de concessões, privatizações, etc., é um horizonte de investimento de 20, 50 anos. Eles não podem ou não devem colocar esse dinheiro aqui enquanto eles não sentirem que, de fato, a gente contornou o problema fiscal e que o país voltou a crescer. Então, nos últimos 3 anos, as expectativas eram grandes do ponto de vista de crescimento e ao longo do ano elas foram baixando e esse ano já está acontecendo de novo, né? Então, hoje já vários bancos já estão até algumas projeções inferior a 2% de crescimento, que não vou falar que é horroroso, mas dado, né, o baixo crescimento dos últimos anos e o decrescimento de anos anteriores, é bastante frustrante. Então, eu acho que esses investidores maiores, de capital de mais longo prazo, eles precisam ver algo mais concreto. Reforma tributária, eventualmente administrativa e algum crescimento de PIB e desemprego diminuindo, não basta só ver Selic. Perfeito, excelente. Talvez até que eles percam esse primeiro upside do Brasil, mas antes eles querem ver algo mais consolidado, mais estruturado, né? A gente não pode esquecer que
investidores já perderam muito dinheiro com o Brasil, já perderam dinheiro com Petrobras, já perderam dinheiro com as empresas X, já perderam dinheiro com vários escândalos de governança. Então, eles gostam da ideia de estar no Brasil, eles entendem que é importante para o portfólio, mas eles estão um pouco ressabiados e com razão. Com razão, perfeito. E aí agora, momento, Fabio, de você vender seu peixe, né? Você aqui ao longo da entrevista já citou diversos motivos pelos quais em si a Casa Fama tem diferenciais, né? Então, primeiro de todos, está no mercado desde 92, eu pessoalmente acho isso algo muito importante, muito interessante para a gente levar em consideração. Além disso, a estratégia e o racional de investimento, então não investir em estatais, por exemplo, já vejo como algo bastante à parte ali em si do racional de mercado. Queria deixar a bola para você. Você quer citar algum outro diferencial do porquê o pessoal deve investir no seu fundo? Obrigado pela oportunidade, em primeiro lugar. Eu acho que as pessoas que têm um horizonte de investimento alinhado com o nosso e os valores alinhados com nossos, então olhar muito para qualidade, olhar muito para questões éticas, dar valor para questões socioambientais e com esse horizonte de longo prazo, acho que eles acabam encontrando na Fama uma gestora que tem uma carteira diferente dos nossos concorrentes, tem vários que eu respeito bastante, mas acaba que a nossa carteira acaba sendo sempre diferente, né? Isso é um estudo que a gente faz já há muito tempo. É a nossa maneira de ver as coisas, a nossa maneira de ver tanto o lado qualitativo quanto o quantitativo. Através dessa estratégia, a gente tem a nossa performance ao longo do tempo de 22% ao ano, que é bem acima da performance do índice Bovespa, e é o que a gente gosta, sem querer falar inglês, mas a gente gosta de compounders, né? Empresas que vão gerando valor ao longo do tempo e aí a gente vai, junto com o investidor, tendo esse retorno. A grande maioria dos nossos investidores são estrangeiros, são fundos de pensão, então quem também quiser estar alinhado com esse tipo de investidor sabe que investindo através da XP, o valor mínimo vai ter exatamente a mesma carteira do que um fundo de pensão nórdico ou canadense de milhões e milhões de dólares, e acho que também isso dá um conforto bastante grande. E por fim, esses investidores institucionais, eles não compram só a Fama por conta da afinidade de filosofia e processo. Eles olham muito com detalhe como a gente faz as coisas, o processo de due diligence deles é extremamente severo, né? Então, todas as etapas, assim, desde senha do celular até como a gente faz atas de reunião, etc., tudo isso é bastante investigado por eles, né? Então, é um processo que a gente costumeiramente passa por esses investidores e que também dá bastante substância para os investidores finais. Perfeito. E aí, até para a gente englobar toda a entrevista e encerrar, queria fazer um bate-papo, bate-bola breve com você, tá, Fabio? Primeiro, um livro que você queira indicar para o pessoal, seja um livro que você tenha lido recentemente ou um livro antigo, que você acha que faça sentido mostrar para as pessoas que estão assistindo a gente. Acho que é um livro muito inspirador, que tem tudo a ver com investimento a longo prazo, mas não tem nada a ver com o mercado financeiro. 21 lições do século XXI, do Yuval Harari. São provocações de futuro que tem tudo a ver com investimento e amei o livro, muito bom. Fica a dica para vocês aí, hein? Uma palavra que você acha que faça sentido no mercado financeiro e que para você foi aí vista durante toda essa carreira extensa que você teve. Ética. Ética, perfeito. E agora uma pessoa que você admira, seja no âmbito familiar, seja no âmbito profissional. Eu acho que do âmbito profissional, não necessariamente pessoas que fazem as mesmas coisas do que eu admiro muito o Luiz Stuhlberger, pelo raciocínio lógico dele e da maneira que ele monta os portfólios que é a prova de qualquer cenário, né? Então, são posições antagônicas que eu acho que ele faz isso de uma maneira genial
e ele bastante rodado também, já passou por muita coisa, acho isso espetacular. E do ponto de vista familiar, obviamente, minha esposa e meus filhos são minha inspiração. Excelente. Estou esperando um novo filho para daqui a um mês e pouco. É mesmo? Exatamente. Pô, meus parabéns. Obrigado. Ele é o segundo? Ele é o quarto. É o quarto, perfeito. Já vai ter aí diversos irmãos para ensiná-los que nem você. Eu espero que eles ensinem outras coisas. Deixa a parte do investimento para você, eles ensinam outras experiências aí. Muito legal. Meus parabéns, inclusive. E aí, para a gente fechar essa entrevista, um sonho grande que você tenha. Um sonho grande que tem a ver com o mercado e o momento que a gente vive de Brasil. Eu gostaria muito que questões socioambientais fossem tratadas da maneira que elas deveriam dentro do mercado financeiro. Hoje, infelizmente, elas foram muito ideologizadas. Toda vez que eu falo sobre meio ambiente, me acham comunista. Toda vez que eu falo sobre direitos humanos, me acham psolista. E eu queria muito que esses assuntos eles fossem tratados independente de ideologia. Não sou comunista, não sou psolista, e acho que as empresas que respeitam questões socioambientais são empresas duradouras, são empresas que vão entregar valor mais a longo prazo. A gente está numa fase de mudança do capitalismo, de um capitalismo que foca muito em resultado de shareholder, para um capitalismo que foca em geração de resultado para stakeholder, e isso vai fazer com que as empresas que pensem assim, elas vão multiplicar de valor. Então, enquanto esse assunto estiver interditado dentro do mercado financeiro, eu acho que a gente tem todos a perder. Perfeito. Aí, para finalizar essa entrevista com essa pessoa espetacular, que conseguiu dar até uma visão para a gente, em específico do andamento em si, do funcionamento em si da economia como um todo e do passo a passo. Da minha parte, só tenho a agradecer, Fábio Alperovitch. Com certeza foi uma das entrevistas que eu mais tive o prazer de fazer. E aí fica para você, para a gente finalizar aí o nosso bate-papo, Fábio. Tá, muito obrigado pelo convite. Eu acho inspirador toda vez que eu tiver oportunidade. Eu aprendo muito nesses bate-papos. Saio daqui com várias coisas na cabeça e fazem bem para mim. E só te agradeço pela oportunidade de estar aqui. Excepcional. Como sempre, gostaria de agradecer a todos vocês que acompanharam a nossa live. Toda terça-feira, às 5, a gente vai ter esse bate-papo com o gestor. E queria agradecer também, mais uma vez, o Fábio. Casa é sua, Fábio. Quando você quiser, você está convidado para ficar aqui com a gente. Obrigado. Grande abraço aí para todos. Tchau, tchau. Gente.